cada comportamento tem a sua especificidade, tem determinantes específicos, mas tudo ou quase tudo que eu vou falar aqui se aplica a outros comportamentos de saúde também. Eu vou começar com alguns comentários iniciais e gerais, que são pontos que eu gosto de sempre deixar bem explícito no começo da minha fala, principalmente quando eu vou falar sobre a temática do comportamento humano, porque é muito difícil falar dessa temática sem ser simplista, sem ser moralista, sem ser ingênuo, e eu acho que se a gente consegue compreender um pouco o lugar de onde eu procuro falar, eu acho que eu consigo me defender um pouco melhor e acho que vocês vão compreender um pouco mais a especificidade daquilo que eu vou tentar tratar com vocês. Então, esses são quase os meus pressupostos, os meus a priori, aquilo que eu não vou conseguir abordar em profundidade com vocês, mas que são o pano de fundo da minha fala. Tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de mostrar é esse modelo conhecido, já antigo, existem outros que fazem uma variação dele, mas ele atende o que eu quero mencionar nesse momento com vocês. Eu vou, em alguns momentos, falar de coisas muito específicas relacionadas a esse, segundo nível ali, que no modelo está escrito estilo de vida dos indivíduos. Mas eu, em momento nenhum, quero tratar a questão do estilo de vida de uma maneira descontextualizada. Eu quero deixar claro, e espero que fique isso evidenciado na minha fala, o quanto os nossos comportamentos são determinados por outros níveis, alguns dos quais a gente tem um maior controle, alguns dos quais a gente tem pouquíssimo controle, alguns dos quais a gente não tem nenhum controle. Tá? Então, esse é um pano de fundo importante da minha fala. Tá? Eu vou falar sobre a especificidade dos comportamentos relacionados à saúde, do estilo de vida, mas sem ignorar esses determinantes que são esses determinantes mais macro. Do mesmo modo, dialogando muito com o slide anterior, a gente precisa admitir que, em geral, na educação física, e principalmente na formação do profissional de educação física, do profissional e do professor de educação física, a gente fica muito no nível do sujeito, achando que a forma como o profissional de educação física atua se limita aos sujeitos, quando muito a grupos e a organizações. Mas se a gente quiser promover atividade física, quiser promover de maneira mais ampla comportamentos saudáveis, a gente tem que olhar um pouco mais para cima e ver esses múltiplos níveis também, e entender que a gente pode e deve intervir em outros níveis. Mesmo que a minha especificidade seja ser personal trainer lá na academia, eu vou atuar de fato mais no nível do sujeito, eu preciso de algum modo ter clareza dos outros níveis de intervenção para que, inclusive, eu consiga ser de fato um profissional da saúde e que consiga pensar a promoção da atividade física não como uma questão de ordem apenas individual, mas como uma lógica, digamos, mais sistêmica. Tá? Então, acho que esses dois slides dialogam bastante. Um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção é que na nossa formação profissional, a gente tem uma base relativamente boa, tá? Relativamente, acho que ainda também nesse ponto a gente teria que melhorar bastante, mas a gente tem alguma aproximação maior de fato. Oi? Ô Matias, só posso pedir para ti ocultar essa barra que está aparecendo aí? Ok. Obrigado. Só apareceu para mim. Isso, perfeito. Tá bom. Sem problema. Como assim, obrigado, Matias. Cara mesmo desse negócio. Obrigado. Então, a gente tem muita aproximação disso daqui. A gente parte do princípio que a atividade física, mais especificamente na formação da educação física, ela explica parte, não explica tudo, e também é algo que a gente esquece. Parece que alguns profissionais acham que as pessoas só morrem de maneira prematura ou passam a ter doenças crônicas meramente por causa dos comportamentos de saúde. E, de fato, os comportamentos de saúde estão associados e são causa das doenças crônicas e das mortes prematuras, mas não explicam a totalidade dessas mortes. Aqui eu não vou entrar em detalhes epidemiológicos, mas a tal da causa suficiente, causa necessária, causa contribuinte e assim por diante.
Então, em geral, na nossa formação, a gente tem clareza disso. A gente aprende de uma maneira muito direta, e às vezes até ingênua, que atividade física faz bem para a saúde, ponto final. Tá? E outros comportamentos também. Claro que eu estou simplificando aqui, a gente aprende diversas dimensões dessa relação da atividade física com as doenças e com as mortes prematuras. Mas a gente esquece um pouco esse olhar aqui de cima do slide, de ter uma formação e de ter um olhar que busque compreender os fatores determinantes, condicionantes desses comportamentos. Por que algumas pessoas adotam certos comportamentos e outros não? Por que é tão difícil modificar esses comportamentos? E eu estou partindo do princípio que se a gente tem uma apropriação melhor dessa última parte que eu apresentei, a gente vai conseguir ser profissionais melhores de saúde também. Seja lá na unidade básica de saúde, no clube esportivo, na academia e assim por diante. Então, ninguém está falando que os cursos não precisam se preocupar com a parte de baixo desse slide. É evidente que tem. Mas eu arrisco dizer que existe uma grande desproporção nos cursos, e são pouquíssimos cursos no Brasil, não estou falando especificamente do curso de vocês, e o curso que eu atuo aqui se encaixa também nisso que eu estou mencionando. A gente tem uma apropriação muito pobre da parte de cima do slide. Verdade seja dita, não é exclusividade da educação física. Tá? Em geral, a formação em saúde está mais focada para essa parte de baixo do que propriamente a parte de cima. E não é só o profissional de educação física que precisa compreender desses determinantes. Todos os profissionais da área da saúde, alguns mais, outros menos, dependendo da sua especificidade de atuação e intervenção, vão precisar, em alguma medida, desse tipo de conhecimento. Um outro cuidado importante, e que é um a priori que eu gosto sempre de deixar explicitado também, é que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não definir os nossos valores, os nossos gostos e as nossas práticas como padrão ouro de comportamento. Achar que todo mundo tem que pensar igual a gente do ponto de vista religioso, político, do estilo de vida, etc, etc. Tá? Muito cuidado nessa hora, porque esse é um erro muito comum que acontece na educação física. Eu gosto dessa figura ali do filme Matrix, que tem um determinado momento, quem assistiu o filme, mas é fácil de entender a lógica, o personagem ali do Keanu Reeves precisa escolher entre um dos dois comprimidos. Num deles ele vai ter a realidade de fato como ela é, e no outro ele vai continuar do jeito que está. Eu faço, com os meus estudantes aqui, eu pergunto algo mais ou menos assim para eles. Se você tivesse uma pílula, e essa pílula tivesse o mesmo efeito da atividade física, você tomaria, mas se você tomar essa pílula, você nunca mais vai poder fazer atividade física no lazer. Você não vai poder jogar o teu futebol, o teu basquete, ir na academia, dançar, fazer a caminhada no parque, andar de bicicleta, etc, etc. Você tomaria ou não tomaria essa pílula? Evidentemente que entre os meus estudantes de educação física, a grande maioria, quando não a totalidade, fala que não tomaria. Mas essa não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tomaria a pílula sem pensar duas vezes. Aí eu inverto um pouco a lógica e digo assim, tá, vocês estão atrasados com o TCC de vocês, ou vocês estão estudando para uma prova muito importante, ou para um concurso público, ou está na véspera da dissertação de mestrado de vocês, etc, etc. Enfim, e vocês têm essa pílula que tem efeito durante 2 semanas. Vocês tomariam ou não? E aí muitos já começam a pensar na possibilidade. Tudo isso para dizer que muitas vezes a gente precisa fazer o exercício, que parece óbvio, mas que muitas vezes é difícil de ser feito, de tentar enxergar a promoção da atividade física a partir do olhar do outro, e não do meu olhar, e de praticamente todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que tem uma relação, inclusive, afetiva com algum tipo de prática de atividade física. A maior parte das pessoas não tem isso. Tá?
Então, a gente ser cuidadoso em relação a esse ponto é algo que precisa sempre ser levado em consideração. Se eu vou promover atividade física em qualquer contexto, eu tenho que considerar as experiências anteriores dessas pessoas, o gosto pela prática, o significado cultural que aquela prática que eu quero promover tem para aquelas pessoas e não para mim, e assim por diante. Uma outra questão que também dialoga com isso que eu acabei de mencionar é que os profissionais de saúde eles não existem para fazer julgamento moral sobre o comportamento de ninguém. Eles existem para serem facilitadores, para tornar a vida humana melhor, aumentar a chance de as pessoas terem hábitos saudáveis e saúde. E a gente precisa, fundamentalmente, ajudar a criar oportunidades para isso. Então, é essa a função, uma das funções, evidentemente, dos profissionais de saúde, e não fazer julgamento moral do comportamento de ninguém. E isso é muito comum na nossa área. A anta sedentária, o obeso hipopótamo, etc, etc, etc. Tome muito cuidado com isso, que eu acho que todo mundo a gente vai ser seres humanos melhores e profissionais melhores se a gente lembrar disso na nossa atuação profissional. Aqui tem um artigo que eu acho que eu mais tenho orgulho de ter escrito, publicado em 2018, e que eu não vou me aprofundar nele, não é tanto o foco, apesar de claramente haver um diálogo, depois quem tiver interesse pode ver, mas que a gente menciona um pouco, eu e o professor Paulo Henrique Guerra, que atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, o quanto é simplista, errôneo a gente considerar a questão da inatividade física como uma mera questão de preguiça, como muitas vezes a própria mídia passa, e é esse o recorte que a gente faz nesse artigo específico. E a gente esquece que a partir do momento em que o imaginário está construído, que a inatividade física, que as pessoas são inativas meramente porque elas são preguiçosas, perde o sentido eu investir em contratar profissional de educação física, eu em melhorar espaços para a prática de atividade física, eu diminuir iniquidades, eu melhorar ambiente, etc, etc, etc. Então, se o profissional, lá no fundo, ele pensa que só é inativo quem quer, só é inativo quem é preguiçoso, ele também não pode defender política pública para promover a atividade física. Porque promover a atividade física, nesse sentido mais amplo, parte do princípio que existem uma série de determinantes e que a gente precisa atuar nesses determinantes para que seja mais fácil com que as pessoas sejam ativas fisicamente. Lembrando que isso é, ou deveria ser em última análise, uma questão de saúde importante, mas não uma questão de ordem moral, como eu falei no slide anterior. Então, o foco central da minha fala começa agora, mas insisto que vai dialogar com essa introdução. Só um segundo, Matias. Alguém está tentando apresentar aí. Ô, Iago, o que tu está tentando fazer aí, bicho? Eu vou... Alguém tomou a apresentação. Ah, você quer que eu tire aqui? Não. Eu quero que você coloque a sua apresentação de novo. Porque tá Sem problema. Alguém clicou ali e apresentar agora e... Tomar a apresentação. Isso, está voltando. Está voltando? Não, sem problema. Mas tudo tranquilo por aqui. Dá para escutar bem, né? Não, tá perfeito. Obrigado. Então, a parte principal da minha fala começa agora, e evidentemente que nessa própria produção que está citada aqui e que é a base principal do restante da minha fala, está disponível e está mais aprofundado algumas coisas e tem indicações de leituras complementares. É um ensaio que eu e outros autores, o professor Douglas Fernando Dias, aqui da UEL, o professor Alex Castro, que na verdade é economista, que tem mestrado e doutorado na Unicamp, tendo estudado a questão da economia comportamental, ele sim, a verdadeira autoridade no assunto, e eu, o Douglas e o Paulo, muito mais como curiosos e pessoas que estudaram um pouco a questão da economia comportamental. Mas dos 4 autores, para ser justo, é o Alex que é realmente a autoridade no assunto e que talvez seja, se não a principal autoridade no Brasil nesse tema específico, é uma das mais. Introduzindo esse tema, eu só quero lembrar que às vezes a gente acha que a gente tem o controle remoto de tudo na nossa vida.
A gente tem o controle remoto total. Quando muitas vezes a gente tem, na verdade, um remoto controle, né? Isso é baseado na música da Adriana Calcanhoto. E eu acho que essa pandemia veio mostrar um pouco isso, né? O quanto a gente não tem o controle de algumas coisas sobre a nossa vida. E isso também acontece certamente em maior ou menor grau com todas as pessoas. Eu vou citar rapidamente esse livro que eu gosto muito, e é um livro que, mesmo que, principalmente quem estuda esporte, vale muito a pena conhecer, do Nate Silver. Ele faz uma reflexão aqui que me interessa nessa fala. Ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer um capítulo sobre desastres naturais, o quanto a humanidade evoluiu em termos de conseguir prever desastres naturais e os desafios que ainda tem. São diversos capítulos, alguns dos quais muito relacionados a esporte, em que ele reflete sobre o excesso de informação e a necessidade que a gente tem de saber separar o que é sinal e o que é ruído. A gente tem muito ruído, que é muita informação, e a gente tem que saber separar o que é de fato um sinal, que é algo que a gente precisa considerar em mudanças de paradigma, em novas técnicas e assim por diante. Aí, nesse capítulo específico que eu mencionei sobre desastre natural, tem uma parte que me chamou muito a atenção. Ele vai dizer assim, no Centro Nacional de Furacões, temos um jovem chamado Matthew Green, um sujeito excepcional formado em meteorologia, coordena os alertas com o pessoal de trânsito. Sua mãe mora em Nova Orleans. Ele está falando do furacão Katrina, do começo dos anos 2000, se não me engano, né, que foi nesse estado específico dos Estados Unidos. Por algum motivo, ela resolveu não sair da casa dela quando as autoridades fizeram um alerta. Ali estava um sujeito que sabia tudo sobre furacões e sobre gestão emergencial, mas que não conseguiu convencer a própria mãe a sair da cidade. Observem e pensem o quão dramática é essa situação. A formação que tem esse sujeito, uma autoridade nesse tema específico, que não conseguiu convencer a própria mãe a sair da cidade porque vinha um furacão. O mais legal disso tudo, desse capítulo, é que o autor não faz um julgamento moral da pessoa, olha que burra, ela não saiu, como é que pode não sair? Ele foi entender o porquê disso. E ele tinha uma série de possíveis explicações para isso, a falta de credibilidade do governo à época, alertas anteriores que tinham falado que viria um furacão e que não veio, etc, 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 etc. Então, aqui um bom exemplo de um autor, no caso Nate Silver, que não tem nada a ver com comportamento de saúde, mas que ele conseguiu captar um comportamento importante e tentar entender esse comportamento. E é esse exercício que eu acho que a gente precisa, enquanto profissional de saúde, começar a fazer. Aqui tem uma fala curta do Chomsky, que é talvez o principal intelectual vivo no mundo, em que ele vai fazer uma reflexão sobre o quanto as pessoas já não acreditam mais nos fatos. Isso foi até antes da explosão das fake news no contexto brasileiro. Claro que sempre tiveram as fake news, mas não na medida que a gente está vendo nos últimos anos. E ele vai fazer uma reflexão muito legal nessa entrevista para o jornal El País, da Espanha, mas que tem tradução aqui para o português, o quanto a gente é, de algum modo, manipulado também o tempo todo, em alguma medida, e muitas vezes a gente sequer percebe isso. E aqui ele fala especificamente das propagandas de automóvel. Depois eu vou mandar os slides, quem tiver interesse pode ler com mais atenção, eu vou correr um pouco para conseguir respeitar o meu tempo. Aqui tem um editorial da revista Lancet, que vai bem na linha do que a gente escreveu e que está publicado na Revista Pan-Americana de Saúde Pública, que é o que eu estou me baseando agora. Tem alguns pontos adicionais e pontos que a autora trabalha, aliás, que nós trabalhamos e a autora não menciona. Mas eu quero deixar claro o seguinte, a linha geral de pensamento da economia comportamental é dizer que a gente basear as nossas intervenções em diferentes áreas, incluindo a área da saúde, apenas na informação, é um erro muito grande.
O que não quer dizer que a informação não seja importante. Claro, como está escrito ali no slide, que a informação tem a sua importância e, em alguns casos, ela é bem efetiva. E aqui um exemplo de algo que é muito efetivo. Eu colocar essa placa lá na Praia de Boa Viagem, ali perto de vocês, ela é efetiva para que 99,9% das pessoas não entrem na água por causa do risco de tubarão. Escovar os dentes é um comportamento relativamente simples, que a informação, em geral, ela é suficiente para fazer com que as pessoas escovem os seus dentes, em geral. Agora, a gente está falando, no caso da atividade física, de um comportamento muito mais complexo. A gente não está falando de não entrar na praia por causa de tubarão. A gente está falando de um comportamento que exige organização, tempo, um certo nível de habilidade motora, etc, etc, etc. Né? E é nesse caminho que eu vou seguir daqui para frente. Então, aqui tem algumas produções nessa área específica. Esse último livro ali, o Guia de Economia Comportamental Experimental, está disponível em PDF na internet, mas, em geral, é reconhecer que o comportamento humano depende menos da razão do que a gente imagina, e que, normalmente, a gente superestima o papel da informação e do conhecimento na mudança de comportamentos. Todos esses livros mencionados e uma série de outros vão, de algum modo, fundamentar essa ideia que eu acabei de mencionar. Alguns pontos, então, sobre a economia comportamental, tentando sintetizar, sabendo que eu não vou dar conta de toda a complexidade. Certamente não é a invenção da roda. Tá? Eu esqueci de mencionar que aqui a gente tem entre os autores o Kahneman, que é um psicólogo, salvo engano, a Sam vai falar um pouco dele, ou acaba usando como base de algumas pesquisas, dada a grande influência em diferentes áreas do conhecimento que esse psicólogo, ainda vivo, tem no mundo hoje. Para muitos, o psicólogo mais importante vivo no mundo, ganhou prêmio Nobel. E o Richard Taylor, desse livro aqui, Nut, que depois eu já tem em português, também ganhou o Prêmio Nobel de Economia, coisa de 3, 4 anos atrás. Então, é algo que está muito em voga, e em alguns países até criaram secretarias dentro do governo para tentar implementar essas questões nas suas políticas públicas. Mas, voltando aqui, não é a invenção da roda, já que há décadas existem teorias e modelos que buscam um melhor entendimento do comportamento humano. As pesquisas realizadas nessa área da economia comportamental abordam e podem ser aplicadas em distintas temáticas, inclusive na área da saúde. Vocês vão encontrar trabalhos específicos estudando, por exemplo, adesão e aderência na educação, na atividade física, usando insights, ideias da saúde coletiva. Um princípio fundamental, que eu acho que é isso que eu quero trabalhar, é a prioridade de hoje, é que as nossas escolhas, elas são menos baseadas na razão do que a gente costuma imaginar. Outros pontos, qualquer detalhe, alguns dos quais a gente sequer percebe, podem fazer grande diferença na tomada de decisões, desde alguns comportamentos mais simples até comportamentos mais complexos. Eu não estou falando que é fácil, eu estou falando que um conjunto de coisas que às vezes a gente nem percebe afeta muito mais a nossa vida do que a gente costuma imaginar. Apesar das nossas escolhas não seguirem em boa medida essa lógica racional, elas não são aleatórias. É possível prever, em muitos casos, como serão esses erros. Muitas vezes a gente não faz na nossa vida, nas diferentes dimensões da nossa vida, as melhores escolhas. Mas as nossas escolhas não são aleatórias. Esses erros de tomada de decisão, eles tendem a ser sistemáticos. Esse é o ponto central desse livro do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional. É o ponto central desse livro. O quanto as nossas decisões erradas, elas são previsíveis. E se elas são previsíveis, a gente pode criar estratégias para, no mínimo, minimizar essas escolhas equivocadas. Uma questão que eu gosto muito na economia comportamental é a forma de escrita deles e a não distinção
simplista que eles fazem e que também é comum na nossa área. Olha, nós somos autoridade, nós sempre acertamos, nós somos inteligentes, nós temos curso superior, mestrado, doutorado, etc. E quem cai nessas coisas são os com menor escolaridade, os mais pobres, blá, 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 blá. E eles mostram em uma série de experimentos muito criativos que mesmo as pessoas com altíssima produção científica, pessoas com doutorado, pós-doutorado, etc., etc., também são, em alguma medida, digamos que, suscetíveis a esses aspectos e toma decisões equivocadas também em diferentes dimensões da sua vida, insisto, incluindo escolhas relacionadas à saúde. Aqui tem um exemplo, volta e meia tem notícia no jornal sobre isso, efeito chamariz. Entenda o truque das empresas para você comprar o produto mais caro. O quanto você manipula isso e faz com que a gente compre o produto mais caro. Essa mesma reportagem de alguns anos atrás, do ano passado, ela também tem lá um trecho, ela também pode salvar vidas. O Reino Unido, agora, recentemente foi desfeito, mas no governo anterior usou muitas estratégias da economia comportamental nas suas políticas públicas. A primeira gestão, as duas gestões do governo Obama nos Estados Unidos também. O Sunstein, que é o coautor do Taylor naquele livro Nudge, ele era assessor, um dos principais assessores do Obama. Então, eles conseguiram, em algumas políticas públicas de diferentes setores, aplicar a economia comportamental com resultados bastante interessantes, tanto é que dois dos principais autores foram contemplados com o Prêmio Nobel nas suas respectivas áreas. Aqui tem o Kahneman, vou pular isso, mas é uma referência bastante importante que dá base para muitos desses insights. Aqui sim o livro que eu mencionei, agora com a capa em português, eu esqueci de atualizar o outro slide, e como eu falei, demonstram o quanto mudanças aparentemente pequenas na forma como os sistemas funcionam, podem ajudar as pessoas a exercerem melhor o seu autocontrole, por exemplo, ao escolher o que comer na cantina da escola ou do trabalho. Um dos primeiros experimentos que eles fizeram foi alterando a ordem em que a comida era apresentada nas cantinas escolares norte-americanas, de determinados locais nos Estados Unidos. Os mesmos alimentos, mas distribuídos de uma maneira diferente. E mostraram que a composição do prato das crianças e dos adolescentes dependia enormemente de como se organizava aquela distribuição. Ou seja, eles não proibiam nenhum alimento, eles não obrigavam a comer nenhum alimento, mas eles colocavam de uma maneira em que as escolhas saudáveis eram mais fáceis. Então, é essa lógica importante. Então, a mensagem central é que é possível criar condições, um empurrãozinho do inglês nudge, para que as pessoas façam em diferentes áreas da vida escolhas mais adequadas. Isso daqui também eu vou pular em função do tempo, e depois, se alguém tiver curiosidade, pode ver com mais atenção. Eles justificam essas escolhas de um ponto de vista mais ideológico. E eles vão chamar essa fundamentação deles de liberalismo libertário, que seria um ponto intermediário entre o total liberalismo, olha, cada um faz o que quer e ponto final, o Estado não tem nada a ver com isso, até o Estado presente em tudo. Então, eles defendem que, do ponto de vista da promoção da saúde, da promoção de outros aspectos considerados positivos na vida humana, o Estado precisa ter um papel, o que não significa que o papel tenha que obrigar as pessoas. E aí, trazendo para a nossa área, eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero morar num país, numa cidade que me obrigue a ser ativo fisicamente, que me obrigue a comer frutas e verduras todos os dias. Mas eu quero morar num lugar em que eu tenha condições de ser ativo fisicamente, de ter uma alimentação saudável. Vejam que isso é muito diferente de obrigar as pessoas. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que no Brasil é cada vez mais difícil a gente se manter ativo, a gente ter uma alimentação saudável. Não é a escolha normal, não é a opção padrão
muitas vezes, como é em diferentes países. O Ricardo mencionou que eu fiz uma parte do meu doutorado em Madrid, na Espanha, e eu não tenho nenhuma dúvida em falar que todo o contexto que eu tinha lá à época me fazia que eu naturalmente tinha uma alimentação muito mais saudável e era muito mais ativo fisicamente. O ambiente, o contexto era mais favorável. Aqui eu tenho que fazer uma série de arranjos para eu conseguir ser ativo fisicamente e ter uma alimentação saudável. Então, acho que esse é um ponto também para a gente pensar, a questão do ambiente como um todo e o quanto a gente pode e deve interferir nesse ambiente, não para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente considera mais adequado, mas que aquilo seja uma opção de fato viável para a maioria das pessoas. Aqui tem alguns conceitos que valem a pena ser apropriados: efeito de enquadramento, aversão à perda, efeito de ancoragem, opção padrão, que são ideias relativamente simples e que podem e devem ser aplicadas e que vão me ajudar a ter alunos ter uma maior quantidade de alunos, eu ter alunos com maior assiduidade e assim por diante. Então, alguns pontos do porquê estudar ou se apropriar de elementos da economia comportamental. Bom, ela pode ajudar em ótimas ideias de pesquisa, aí falando mais em termos dos pesquisadores, né? E intervenções na promoção da atividade física e outros comportamentos. Pode mudar a forma como lidamos com a questão da mudança de comportamento, ainda centrada fortemente na questão da informação e do conhecimento. E uma outra coisa que eu gosto muito é que os experimentos e a escrita dos autores da economia comportamental, eles são bastante criativos, eles fogem da sisudez acadêmica. Né? Algumas partes de alguns livros parecem livros de humor, de verdade. Você dá algumas boas risadas nas sacadas que os autores tiveram. E insisto que eu não estou falando de qualquer autor, não. Eu estou falando de contemplados com prêmio Nobel, inclusive, e que conseguem escrever de uma maneira muito clara, muito rigorosa do ponto de vista científico. Eles não são aventureiros, mas escrevem de uma maneira o mais acessível possível, o que é algo que a gente, de fato, precisa perseguir. Uma escrita científica que não perca o rigor, evidentemente, mas que, ao mesmo tempo, a gente consiga se comunicar com outras pessoas. E aí, quase encerrando essa parte, tem uma parte específica desse artigo que eu mencionei no início, que é a parte principal da minha fala, em que a gente escreve, eu vou ler literalmente porque acho que a gente foi bastante feliz ao escrever isso. Apesar de reconhecermos que a informação é necessária na praxis em saúde, por exemplo, em atividades de aconselhamento e grupos de educação em saúde, entre outros, e que deve ser função dos profissionais a divulgação de informações válidas a respeito da saúde de um modo geral, ainda mais em tempos de fake news como agora. Muitas vezes, essa abordagem focada somente na informação é limitada, pois baseia-se, via de regra, em modelos parciais do comportamento humano, que negligenciam ou subestimam o papel dos processos não conscientes que determinam nossas escolhas. Quem tiver interesse nisso, eu convido a depois ler com um pouco mais de atenção isso, que eu acho que tem algumas mensagens que sintetizam aquilo que eu estou tentando mencionar para vocês. Eu não estou falando que a informação não é importante. Eu não estou falando que não cabe a gente divulgar notícias válidas, publicadas em bons periódicos, com rigor, etc, etc. Eu só estou falando que a gente mudar comportamento humano baseado somente em informar as pessoas, olha, eu informei o seu Antônio que a inatividade física faz mal para a saúde, e achar que simplesmente o seu Antônio vai passar a ser ativo por causa disso, é uma ingenuidade gigantesca. E a gente tem já elementos na literatura e experiências, evidentemente, que nos dão boas pistas do que a gente deveria considerar para melhor promover a atividade física. Aqui tem o final da edição especial do Lancet, de 2016, que vai na mesma linha do que eu acabei de falar. Tá? A edição especial, uma em 2012, uma em 2016, sobre atividade física, né, coordenada, inclusive, pelo professor Pedro Halal,
em que ele diz assim, olha, governos, as pessoas que fazem as políticas públicas e a comunidade de pesquisadores, eles deveriam ajudar na construção de sociedades cuja a escolha para ser fisicamente ativo não é somente saudável. Não esqueçam que as pessoas eu não ligo para o Ricardo, vamos jogar futebol porque faz bem para a saúde. Eu ligo para o Ricardo porque eu sonho com acertar aquela bicicleta de novo e encher o saco a vida inteira do Ricardo. Saúde é até um determinante desse tipo de prática, no meu caso, mas muito pontual. É muito mais o prazer de estar com os amigos, a satisfação, etc, etc. O que vem depois do futebol e assim por diante. Então, não só ser ativo porque isso é saudável, mas também porque é conveniente, porque é fácil, porque é uma escolha, é uma opção padrão. A experiência que eu falei lá de Madrid, que era a opção padrão você ser ativo fisicamente. Além do mais, é divertido, seguro, valorizado, conveniente e assim por diante. Então, acessível e valorizado culturalmente. Então, esse é um grande desafio. E insisto que a gente, em termos gerais no Brasil, tem uma realidade muito diferente disso. Em geral, não é conveniente, em geral, não é divertido, em geral, nem sempre os lugares são seguros, nem sempre é valorizado, e assim por diante. Então, indo já para a parte final, e só para não ser injusto e parecer que a economia comportamental inventou isso tudo, eu vou falar um pouquinho das teorias e modelos que tentam explicar o comportamento humano, lembrando que as teorias elas são aproximações da realidade, né? O comportamento humano ele é muito complexo para ser explicado com um modelo teórico, mas eu não tenho nenhuma dúvida que entender as teorias do comportamento humano podem ser muito úteis para qualquer profissional de saúde, especialmente no nosso caso, em que a gente depende de adesão, de aderência, para desenvolver atitudes favoráveis, autoeficácia e assim por diante. Então, tem vários conceitos importantes. Esse livro embaixo, vermelho, do professor Farinati e do Marcos Ferreira, tem pelo menos um capítulo muito bom sobre as teorias e modelos. Esse é um capítulo que provavelmente deve ter na biblioteca de vocês, esse livro. E o de cima é um livro recém-lançado, que eu tenho que confessar que está comprado, mas eu ainda não o li, mas gostei do que vi por cima. E, salvo o melhor juízo, é o primeiro livro publicado no Brasil que traz uma síntese dessas principais teorias. Então, principalmente a partir dos anos 70, surgem diversas teorias, especialmente na psicologia, que buscam compreender melhor o comportamento humano. Fogem daquela lógica, começam a observar que, olha, o que a gente sabe em termos das teorias até então usadas não davam mais conta de explicar por que as pessoas estavam fumando, comendo isso, aquilo, fazendo ou não atividade física, assim por diante. Então, uma série de teorias surgiram a partir dali. E dentro dessas, um monte de conceitos que são importantes. Vocês conhecem certamente diversos desses. Mas, em geral, insisto que a gente tem uma pouca apropriação disso tudo. E acho que esse é um desafio importante para a formação profissional, que, aliás, é um tema da mesa que eu vou participar também sexta-feira que vem, junto com o professor Felipe, né? Falando um pouco mais especificamente do SUS, mas dialogando com a formação profissional em educação física no cenário pós-Covid. Então, últimos slides de hoje, e aí depois, no final, né, depois da fala do Hassan, eu fico à disposição de vocês. Aplicando na vida profissional de vocês, coisas bem diretas, e claro que não entendam isso como algo impositivo, é muito mais uma reflexão, evidentemente. Mas o que eu acredito que pode ajudar muito a gente ter uma formação, uma atuação mais humana na educação física e mais efetiva.
Então, busquem uma visão ampliada de saúde, não sejam atividade física centrados, reconheçam, e cada vez mais o mundo inteiro reconhece que a atividade física é uma questão, as práticas corporais, atividade física, são questões relevantes de saúde individual e coletiva. Tudo bem, isso é ótimo, é excelente para a nossa área e a gente precisa ficar muito feliz e orgulhoso com isso. Mas a gente não pode achar que a atividade física é o centro do universo, que a atividade física resolve todos os problemas de saúde, que a gente vai prevenir, que todo mundo agora que for ativo não vai ter mais diabetes. Não é assim que o negócio funciona. Busquem essa visão ampliada de saúde, no qual a atividade física faz parte, mas certamente não é o único fator importante da saúde humana, seja ela pensada de um ponto de vista individual, seja numa lógica mais coletiva. Não julguem o comportamento das pessoas, tentem exercer empatia, compreensão, entender o porquê que elas não fazem atividade física. Tá? Isso é fundamental para a gente conseguir ser melhores profissionais. Não achem que simplesmente falar que fazer atividade física é bom para a saúde, falar que fazer atividade física é bom para a saúde, seja suficiente para promover saúde, ou nesse caso, promover atividade física. Fujam disso. Durante muito tempo a gente acreditou nisso. Eu vou aumentar a percepção nas pessoas de que a atividade física faz bem para a saúde, as pessoas simplesmente vão ser ativas fisicamente. Isso serve para algumas poucas pessoas e ajuda a, inclusive, melhorar a atitude, para as pessoas compreenderem a importância daquilo. Ok, importante. Mas hoje em dia, por exemplo, não faz mais sentido eu gastar um monte de dinheiro na televisão para fazer propaganda dizendo que a atividade física faz bem para a saúde. Talvez até meados da década de 90 fizesse todo sentido. Agora não, eu preciso ter investimento em outros aspectos. Em geral, as pessoas já sabem que fazer atividade física faz bem para a saúde. Vejam que isso, para cada comportamento, tem uma dinâmica diferente. Se fosse, sei lá, para doação de órgãos, que é uma questão importante de saúde também, uma propaganda na televisão, talvez mudando o imaginário da população brasileira a respeito desse tema que é tabu, fosse muito efetiva para que um número relativamente bom de pessoas passasse a falar, olha, eu sou doador de órgãos. Agora, no caso da atividade física, isso não faz mais sentido. Se tem uma coisa que alguns programas, grandes programas, têm mérito, não estou dizendo que é único, tá? Mas um programa como Agita São Paulo, Agita Mundo, etc., eles têm um mérito importante, tem críticas também, evidentemente, mas o mérito de que ajudaram a fazer com que essa compreensão de que a atividade física é positiva para a saúde hoje seja praticamente generalizada. Então, eu ficar gastando saliva de que a atividade física faz bem não faz mais muito sentido em boa parte dos casos, salvo situações muito pontuais. Em alguns casos faz sentido, mas insisto que em casos muito específicos. Reconheçam múltiplos determinantes do comportamento humano, que nem todos são pessoais, tá? E não dá para se preocupar só com esse nível. Um exemplo, horário de verão. O horário de verão vocês ali acho que nem tem, né? Aqui o horário de verão é algo, pelo menos do ponto de vista teórico, algo importante em termos de promover a atividade física. Você sair do trabalho aqui em outubro, novembro, claro, não nessa situação de pandemia que a gente tem agora, evidentemente, mas num contexto de normalidade, e sair do trabalho, chegar à tua casa 5, 6 horas da tarde, e com um dia, e ainda com a perspectiva de ter mais 2, 3 horas de sol, é algo que certamente é convidativo para a prática de atividade física, muito mais se você chegar em casa já estando escuro. Então vejam que essa é uma dimensão no outro nível e que influencia enormemente os comportamentos individuais. O preço dos alimentos, o acesso, etc., etc., são outros exemplos do quanto, às vezes, uma mudança lá em cima afeta o comportamento, dialogando lá com o primeiro slide ou segundo slide que eu apresentei para vocês. Por fim, se apropriem das teorias, não como uma panaceia,
Não pense que vocês, eu vou dominar aqui uma, duas teorias e vou entender completamente o comportamento humano, meus alunos não vão mais faltar, etc, etc. Mas a apropriação dessas teorias pode ajudá-los a uma melhor compreensão sobre os comportamentos humanos. E ter alunos, ter mais alunos mais assíduos, que gostem mais da aula de vocês, etc, etc. E isso serve, insisto, desde lá do personal até para a pessoa que atua na gestão de um grande programa de promoção da atividade física. É isso, acho que eu respeitei o meu tempo dentro do limite, agradeço enormemente mais uma vez o Ricardo, foi uma grande satisfação, depois eu fico à disposição, depois quem quiser também os slides, só me mandar que eu, com o maior prazer, eu mando para vocês, ou mando para o Ricardo, vocês pedem para ele, o que for mais conveniente. Muito obrigado, eu fico à disposição.